Bom, a gente fala agora sobre economia, volta a falar sobre as declarações de Lula em relação ao déficit do Brasil nas contas no ano que vem. E a gente tem um convidado, o economista Eduardo Velho, mais uma vez participando daqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Muito obrigado sempre pela gentileza. Tudo bem? Tudo bem. Bom, acompanhando o mercado financeiro, passando alguns números, para os nossos ouvintes e telespectadores, a Bovespa, queda de 1,29%, uma queda acentuada. O dólar teve alta de 0,46%, com a cotação de R$ 5,01, 5,01. De que forma essas declarações do presidente Lula mexeram com o mercado financeiro e confundem muitas vezes o investidor que tinha alguma expectativa em relação à situação financeira um pouco mais saudável das contas públicas no Brasil? Você tem um contexto de um conflito militar no Oriente Médio, que pode ganhar uma escala em função da participação de um grande produtor exportador de petróleo, que é o Irã. Isso já gera aversão ao risco muito forte, tanto aqui como lá fora, ou seja, o dólar realmente tem uma certa resistência, o dólar realmente com maior probabilidade de ficar até acima de R$ 5 por algum tempo. E aqui no Brasil, a questão fiscal, as contas públicas, é sempre a base, de qualquer especulação de volatilidade. Se você tem contas públicas controladas, a perspectiva é de você ter taxas de juros menores, menor prêmio de risco, ou seja, a situação de insolvência fiscal fica controlada. Entretanto, esse discurso do presidente, de certa forma, ele está corroborando a percepção do mercado da dificuldade que o governo terá com as metas fiscais desse ano e do ano que vem, principalmente ano que vem, cuja meta é o equilíbrio fiscal. Então, a perspectiva ainda é de uma queda da arrecadação, perspectiva que o governo vai ter dificuldade realmente de cumprir esse equilíbrio fiscal, perspectiva de maior déficit fiscal e o discurso do presidente de que talvez até nem cumpra a meta, ou seja, então não há tanta confiança, não há tanta necessidade desse controle, gera realmente um certo desconforto dos investidores. A dúvida é, claro que quando o governo começou a falar no déficit zero, os economistas acabaram fazendo avaliações dizendo que isso não seria possível de uma certa maneira de ser cumprido. Agora, se o Brasil não cumprir essa meta de déficit zero, quanto que pode ser o déficit? O que vai ser primordial para que tenhamos um déficit menor do que pode acontecer? Bem, uma parte dessa redução do déficit fiscal para o ano que vem terá que ser compensado aí, pelo aumento da arrecadação. Essa é a grande questão, Você tem aí uma perspectiva mais desfavorável do ritmo de crescimento econômico em função do próprio aumento de juros que ocorreu entre 2021 até 2022, você vai ter agora um efeito maior da desaceleração da atividade econômica. A perspectiva de menor atividade econômica nos próximos meses é uma perspectiva que a arrecadação não vai crescer muito. Por isso, o governo está priorizando a aprovação de projetos como, por exemplo, tributação sobre fundos, ele está tentando ver a questão da regras da despesa de precatórios, ele vai tentar, de certa maneira, compensar essa perda de arrecadação pela perda de ímpeto da economia sobre receitas, digamos assim, mais extraordinárias, um pouco mais descoladas da atividade econômica. Mas eu acho que a situação realmente é muito difícil, realmente, de você cumprir uma meta de equilíbrio fiscal de 2024. Teria que a economia mundial está crescendo muito, a puxar também para ter mais ingresso e investimento no Brasil, e a economia brasileira também está com a perspectiva de crescimento mais forte, que não é o caso. A perspectiva é você ter um crescimento até um pouco abaixo de 3% em 2023, mas pelo menos caindo aí um pouco abaixo da metade do ano que vem. Então, assim, a perspectiva realmente não é boa, e o discurso de hoje realmente alimentou aí o risco, aumentou os juros futuros, o dólar voltou a subir um pouco, e a Bolsa teve uma grande queda aí no fechamento. Eduardo Velho, da gestora de recursos JF Trust, economista. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Ótima semana para vocês. Bons negócios.